Lá. Nesse momento eu vou fazer uma leitura bíblica, né? Só para mim não ser um diário pessoal. O livro que eu estou lendo nesse momento é o livro de Amós, são 9 capítulos, e hoje eu vou tentar ler o capítulo 1 e o capítulo 2. Minha câmera, ela fica, eu não sei quanto tempo que ela fica, assim, no momento ela para automaticamente. Então nesse momento eu vou ler livro de Amós, capítulo 1. Escolhi hoje essa semana para meditar, para aprender, né? Primeiramente, antes de ler, antes que eu vou esquecendo, eu vou orar, né? Pedindo que o Senhor ele possa iluminar e fazer a obra dele na minha vida. Então, Senhor Jesus, nesse momento eu vou ler a tua palavra, então o Espírito Santo vem abrir entendimento, vem tirar todas as escamas dos olhos e que o coração seja iluminado pela luz da tua palavra. Prometerei me alimentar com a tua palavra de Deus, Cristo é o pão. Eu creio que a tua palavra ela tem essa capacidade de nos fazer alimentar-se do Senhor de forma que nós possamos sentir realmente que o Senhor está perto, que o Senhor está trabalhando, que o Senhor está fazendo, que o Senhor está realizando. Então, nesse momento, o Senhor toma conta desse momento, toma conta da minha vida. Repreende todo o mal, Senhor. Repreende tudo aquilo que não vem de ti. Repreende todos os pensamentos e que nesse momento o Espírito Santo traga a luz sobre as trevas, para que eu possa ter um pensamento, uma mentalidade de Cristo em nome de Jesus. Chuva, hoje dia de chuva, e é ótimo para ler, né? Isso aqui eu posso. Diz assim: esta é a mensagem a respeito do povo de Israel que Deus deu a Amós, pastor de ovelhas da cidade. Minha filha deita lá na nossa cama, fica vendo qualquer coisa lá, porque ele tá dormindo, tem medo de acordar, meio chorar. E a dormir, Priscila foi deitando ele, deitando, é pra dormir. Voltei. É assim, quando a gente olha a Bíblia, é complicado, mas a gente consegue. Um pouco de perseverança no cenário, mas não importa, eu tô aqui só para gravar um diário pessoal. Como está dizendo, Amós capítulo 1, esta é a mensagem a respeito do povo de Israel que Deus deu a Amós, pastor de ovelhas, na cidade de Tecoa. Isso aconteceu 2 anos antes do terremoto, quando Uzias era rei de Judá e Jeroboão, filho de Joás, era rei de Israel. Amós disse: do monte Sião, em Jerusalém, o Senhor Deus fala alto, e a sua voz parece trovão. Os pastos murcham e tudo seca no monte Carmelo. E Deus condena as nações vizinhas. Síria. O Senhor Deus diz: o povo de Damasco tem cometido tantos pecados, tanto mesmo, que eu tenho de castigá-los. Eles torturaram o povo de Gileade, fazendo passar sobre eles rodas com pontas de ferro. Por isso, eu vou pôr fogo no palácio do rei Hazael, e esse mesmo fogo destruirá também as fortalezas do rei Ben-Hadad. Arrombarei os portões da cidade de Damasco, e acabarei com os governadores de Biquiate, Ave e Bet-Eden. O povo da Síria será levado como prisioneiro para a terra de Quim, e eu, o Senhor, falei. Filisteia, versículo 6. O Senhor Deus diz: o povo de Gaza tem cometido tantos pecados, tantos mesmo, que eu tenho de castigá-los. Eles levaram como prisioneiro todo o povo de uma região e os venderam como escravo ao povo de Edom. Por isso eu vou pôr fogo nas muralhas de Gaza. E esse mesmo fogo destruirá também as fortalezas daquela cidade. E vou acabar com os reis de Asdod e de Asquelon. Destruirei a cidade de Ecrom e acabarei com todos os outros filisteus. Eu, Senhor, falei. Tiro
versículo 9. O Senhor Deus diz: o povo de Tiro tem cometido tantos pecados, tantos mesmo, que eu tenho de castigá-lo. Levaram como prisioneiro para Edom todo o povo de uma região com a qual tinham feito um acordo de amizade. Por isso eu vou pôr fogo nas muralhas de Tiro, e esse mesmo fogo destruirá também as fortalezas daquela cidade. O Senhor Deus diz: o povo dos pais de Edom tem cometido tantos pecados, tantos mesmo, que eu tenho de castigá-los. E fizeram guerra contra seus irmãos israelitas, e não tiveram dó nem piedade. A raiva dos edonitas não parou, eles conservaram seu ódio para sempre, e por isso eu vou pôr fogo na cidade de Temã, e esse mesmo fogo destruirá também as fortalezas de Boz. Amon, versículo 13. O Senhor Deus diz: o povo dos pais de Amon tem cometido tantos pecados, tantos mesmo, que eu tenho de castigá-lo na guerra para conquistar mais terra, na guerra para conquistar mais terra nas regiões de Gileade. Eles rasgaram as barrigas de mulheres grávidas. Por isso eu vou pôr fogo nas muralhas de Rabá, e esse mesmo fogo destruirá também as fortalezas daquela cidade, e haverá batalhas violentas e gritos de homens lutando. O rei e as autoridades serão levadas como prisioneiros. Eu, o Senhor, falei. Capítulo 2. Moabe. O Senhor Deus diz: o povo de Moabe tem cometido tantos pecados, tantos mesmos, que eu tenho de castigá-los. Profanaram o corpo do rei de Edom, e queimando até virar cinza. Por isso eu vou pôr fogo no país de Moabe, e esse mesmo fogo destruirá também as fortalezas de Quiriote. Haverá batalhas violentas, gritos de soldados, som de cornetas, e o povo morrerá. Acabarei com o rei e com as autoridades de Moabe, e eu, o Senhor, falei. Judá, versículo 4, capítulo 2, e diz: o Senhor Deus diz: o povo de Judá tem cometido tantos pecados, tantos mesmo, que eu tenho de castigá-lo. Eles rejeitaram a minha lei, desobedeceram os meus mandamentos e adoraram os mesmos deuses falsos que os seus antepassados adoraram. Por isso eu vou pôr fogo na terra de Judá, e esse mesmo fogo destruirá as fortalezas de Jerusalém. Versículo 6. Deus condena Israel. O Senhor Deus diz: o povo de Israel tem cometido tantos pecados, tantos mesmo, que tenho de castigá-los. Vendem como escravos pessoas honestas, que não podem pagar suas dívidas, e até aquelas que são pobres, que não podem pagar a dívida que fizeram para comprar um par de sandálias. Perseguem e humilham os pobres, fazem injustiças contra as pessoas simples. Pais e filhos têm relações com prostitutas nos templos pagãos, e assim envergonham o meu santo nome. Perto de qualquer altar pagão, eles se assentam sobre roupas que receberam como garantia de pagamento de dívidas, e comem dos sacrifícios oferecidos aos ídolos para comprar o vinho que bebe no templo do Deus dele, e usam o dinheiro que receberam de multas injustas. Será que vocês já esqueceram o que eu fiz com os amoreus? Eu destruí aqueles homens que eram altos como os cedros e fortes como os carvalhos. Acabei completamente com ele. E fui eu que tirei vocês do Egito, que guiei 40 anos pelo deserto, e que lhe deis a terra dos amoreus. Escolhi alguns dos seus filhos para serem profetas, e outro para serem nazireus. Não foi isso que eu fiz? Mas vocês dão vinho aos nazireus e proíbem os profetas de anunciar minha mensagem. Pois bem, eu vou amontoar castigos em cima de vocês, e vocês vão ranger os dentes, como range uma carroça carregada de trigo.
Os que correm depressa não poderão escapar, e os fortes perderão toda a força, e os corajosos não salvarão a vida. Os homens armados de arco e flecha não vencerão, e não escaparão com vida, nem os que fugirem a pé, nem os que fugirem montados a cavalo. Naquele dia, até os soldados mais valentes jogarão fora as suas armas e fugirão. Eu, Senhor, estou falando. Finalizando, né, o capítulo primeiro e segundo do livro de Amós. E eu, assim, sou uma pessoa que cada vez mais que eu leio a Bíblia, mais eu tenho temor a Deus. Porque não é que alguém está falando para você, não é que alguém está pregando para você, não é que alguém está dizendo alguma coisa para você, mas você entende que a Bíblia, como eu acredito, se você é cristão, você acredita que a Bíblia é a voz de Deus, né? Falada quando a gente começa a ler, começa a conhecer a Bíblia e se dedicar, né, a orar, a pedir ao Senhor que a gente venha a conhecê-lo, né? Porque existe um versículo na palavra de Deus que a única glória do homem está em conhecer a Deus. Não está aí nas coisas materiais, não está nas coisas que a gente conquista pelos nossos méritos, pelo nosso esforço, que às vezes não se dedicamos na nossa vida pessoal. Mas a Bíblia diz que o homem em si, tanto o homem quanto a mulher, ele só pode se gloriar em uma coisa, segundo a Bíblia, é conhecimento de Deus. Então, todas as vezes que eu me dedico a ler a Bíblia, eu estou dando crédito ao que Deus está falando. Quando eu dedico o meu coração e faço um propósito com Deus de dizer, Senhor, a partir de hoje eu vou ler a Tua palavra e eu vou me deixar ser liberto pela Sua palavra. Não importa mais os meus pensamentos, não importa mais o que eu pense, o que eu aprendi, mas se a Tua palavra diz que aquilo que eu aprendi está errado, que se a tua palavra diz que está me ensinando que o caminho que eu estou seguindo não é bom para mim, então que eu vou parar, vou refletir e vou crer, porque também a palavra de Deus ela é totalmente por fé. E esses capítulos aqui, ele é totalmente assim, ele impressiona a gente pelos detalhes, como o profeta fala, como o profeta ele detalha a questão do povo, como o povo vivia, como o povo tratava Deus. E Deus fala que ele vai castigar aquelas pessoas, né? Então o livro ele é totalmente um alerta para todos nós que lemos a Bíblia. Eu creio assim que nós temos a ciência, assim, eu tenho ciência de que eu sou um pecador, eu sou uma pecadora, lutando contra o meu pecado. Não é contra o pecado da pessoa do meu lado, não é contra as pessoas, mas é lutando contra o meu pecado, contra o meu desejo, contra a natureza de Adão. E a gente só consegue vencer, e eu creio nisso, através do conhecimento bíblico. E vamos, cada vez mais eu vou fazer vídeos que eu tenho incentivado a ler muito mais a Bíblia. E tomara que quem assiste também sinta esse temor de conhecer a Deus, de ir por si mesmo, né? Sentir dentro de si queimar um desejo ardente de pegar a Bíblia e ler, né? Você que não tem Bíblia em casa, de sentir o desejo de comprar uma para você ter uma Bíblia, para você ter, né? Para você que sente no coração acho que o melhor presente que você poderia dar para uma pessoa é uma Bíblia. É uma Bíblia, porque uma Bíblia ela tem um poder extraordinário de transformar uma vida. Quantas coisas não foram feitas através dela? Todas as histórias que eu já vi, ou pela internet mesmo, ou pelos livros da Bíblia mesmo, outros livros de homens de Deus, mulheres de Deus, eu sempre vejo que a fonte da qual eles tiram a força, a fé, a perseverança, que molda eles, né, que transforma eles, por mais que eles tenham um passado, por mais que a gente tenha um passado, porque todos nós temos um passado que nós não se gloriamos, nós não vemos como uma coisa boa para nós mesmos.
E a Bíblia ela dá uma chance para nós recomeçar nossa vida, nós rever nossos conceitos, ver aonde é que nós estamos errando e olhar para Cristo, olhar para Deus e seguir nesse caminho, sabe? Não é fácil, não é simples muitas vezes, requer muita renúncia, muitas vezes, maioria das vezes. Mas a gente entende que tudo isso tem um propósito, até isso tem um propósito de você renunciar, de você aprender. Tudo tem um propósito. E cada vez mais que eu leio a Bíblia, eu sinto esse temor. Ultimamente, cada livro que eu paro para ler, como esse, que é um livro bastante rico de detalhes, que faz você temer a Deus, né, todo tempo. Ele fala que o povo tem cometido tantos pecados, as pessoas têm cometido tantos pecados. E Deus, ele se coloca, olha, eu não concordo com o que vocês estão fazendo, eu não concordo com o que vocês estão praticando. Aí ele vai citando algumas coisas, né? Ele vai citando algumas atitudes que ali, por meio do profeta Amós, que era uma pessoa simples, né? Se você for ver aqui no capítulo dele, logo no primeiro capítulo, quando ele vai fazer a introdução do livro, ele diz que ele é um simples pastor de ovelha, né? A gente pode até fazer uma comparação com o Davi, né? Davi também era pastor de ovelhas. Então você vê que Deus, as pessoas que Deus eles escolhe, nem sempre são as pessoas mais inteligentes da Terra. Não são as pessoas mais fortes, né? Assim, intelectualmente, aquela pessoa totalmente preparada para tudo, né? Mas aqui nesse livro, em exceção, estou falando desse livro em foco, né? Vamos botar aqui, que ele era um simples pastor de ovelha, era uma pessoa simples. Então, ou seja, eu entendo a princípio, quando eu leio esse livro, é que Deus ele pode usar qualquer pessoa, que ele pode usar qualquer um, desde que essa pessoa creia nele, desde que essa pessoa acredite, desde que essa pessoa siga, desde que a pessoa entenda, né, o chamado de Deus para a vida e decida ouvir, né? Então, impressionante como esse livro é impactante. Eu indico para todos nós lermos esse livro. Eu tenho absolutamente certeza que eu não sairei desse livro a mesma pessoa, porque a Bíblia tem esse poder de transformar nossa mente. E cada vez que nós lemos a Bíblia, por mais que a gente já tenha lido aquele livro várias vezes, já tenha meditado naquele versículo várias e várias vezes, mas a Bíblia tem um poder assim de trazer verdades para o teu tempo, para o teu período, que inestimável, assim, impressionante o poder da Bíblia. Você pode estar em qualquer lugar, você pode estar em qualquer ambiente, e Deus dentro da Bíblia, ele tem uma palavra para você. Ele tem uma palavra para te levantar, ele tem uma palavra para você fazer, você tirar o foco de si mesmo e olhar para ele. E eu acho que isso é uma coisa impressionante que só a Bíblia tem, né? Eu já tive a oportunidade de ler muitos livros, assim, porque eu gosto de ler, eu sou uma pessoa apaixonada por leitura e amo ler, né? E a Bíblia é um dos livros que eu mais leio porque ela é uma coisa que eu me dedico mais, por ser o fato de professar a fé cristã, me sinto na obrigação de ler a Bíblia todo dia, nem que seja um versículo, nem que seja um capítulo, nem que seja um período de 15 minutos. Isso, entendeu? Faz parte já da minha rotina já. Eu tento não quebrar isso, né? Acho que todo cristão ele tem isso, né? E todas as vezes que eu leio a Bíblia, eu sempre saio com algo diferente. Eu sempre saio com um pensamento diferente. Eu me recordo que uma vez eu estava tão preocupada em ler outras coisas. Isso para quem crê, tá? Isso é para quem acredita, né? Ler artigo, que eu gosto muito de ler artigo, eu gosto de ler coisas de psicologia, de estudo da mente, neurociência, essas coisas assim, coisas de tecnologia. Às vezes eu pego um artigo para eu entender, porque eu sou uma pessoa que sou muito... Eu tenho dificuldade de entender coisas de tecnologia. Você vê que eu tenho tanta dificuldade que eu não consigo fazer uma edição. Eu já tentei fazer e não consigo. Porque a minha mente parece que ela trava, né? Eu não sei.
Não sei se alguém se identifica, fica à vontade. Então eu sempre gostei de estar assim, né? Lendo, descobrindo, às vezes até comprando livros, né? De não novos, semi-novos, nas bancas dali, quando eu tinha a oportunidade de comprar. Então eu era uma pessoa assim, eu sempre fui apaixonada pelo livro. E depois que comecei a mesmo entrar nessa coisa de estudo, dessas coisas, eu me apeguei muito mais. Mas eu já sempre li a Bíblia. Mais uma vez, um período da minha vida que eu fiquei assim, tão focado nas coisas de ler, tantas coisas. E eu lembro que um dia eu parei, né? Eu parei e eu senti algo me falando assim, que eu creio que é o Espírito Santo, de Deus falando assim, você procura ler tantas coisas, mas tu não quer mais ler a minha palavra. E aquilo, naquele momento, a ficha caiu pra mim, assim. Naquele momento a ficha caiu, assim, eu dei conta de si que realmente eu estava deixando a desejar. E aí eu comecei a voltar, eu comecei a realmente a voltar com, nem, por exemplo, eu comecei a ler um versículo, aquele versículo eu colocava, eu pegava no meu celular, printava, às vezes botava no é, protetor de tela ou na coisa de tela e ficava ali. E sempre que eu abria o celular, tava vendo aquilo, né? Então era assim. Aí eu chegava em casa antes de tomar banho ou às vezes de alguma outra atividade. Eu já chegava em casa, sempre pegava a Bíblia e lia assim. Então foi uma coisa que eu creio que Deus fez por mim, assim. Mas não sei se alguém já tem essa experiência, né, de ouvir a voz de Deus falar, nem que seja para repreender, porque acho que a pior coisa de um crente é quando não ouve mais a Deus, assim. Quando você realmente já está numa vida tão assim afastada e você não ouve mais, não tem mais repreensão, não tem mais. Uma vez, acho que foi eu que ministrei na congregação que eu congrego, que para mim a pior coisa é quando Deus ele abre a porteira e deixa você sair. Quando ainda tem aquelas grades de proteção, né? Que você vai até um limite, ainda é a misericórdia de Deus. Mas quando Deus assim tira, né? As proteções, tira e ele vê que realmente você realmente não quer obedecer e ele abre aquilo, é algo muito perigoso, porque você sai e muitas vezes, eu já vi isso, muitas pessoas não voltam mais. Tem muita gente que hoje está desviado porque já realmente já queria se afastar, já queria mesmo viver uma vida totalmente longe e Deus abriu e não consegue mais voltar, não vê mais a possibilidade nem de voltar. Então é triste. Então se hoje você vê Deus ele colocando, você agradeça, né? Isso é obra de Deus. Então esse é o capítulo hoje de Amós. Se você quiser ler também, pegar. Não é um livro muito longo, né? Não é como os evangélicos. Não é como os profetas maiores, né? Como Isaías, que eu li também, que eu saí impactada por esse livro. Eu indico também o livro de Isaías para você ler. Com certeza sua mente não será a mesma. Sua mentalidade sobre Deus não será a mesma. E aí agora tenho aqui nesse livro de Amós, capítulo 2, 1 e 2 que eu li hoje. Vou ler hoje, para que eu não venha fazer uma leitura muito rápida, né? Porque eu estou naquela fase não de fazer a leitura rápida, mas de ler e degustar com mais leveza, sutileza a Bíblia mesmo. Então é isso, esse é o diário pessoal que eu estou acompanhando. E se tiver alguma sugestão de como ler a Bíblia, de como a gente fazer entender mais, pode botar nos comentários. Se você é cristão e já está um período mais avançado que eu nesse quesito, pode botar aí que eu vou ver. E com certeza o que me ajuda na minha vida com Deus é uma coisa que eu quero muito. Então, se você já está há muito tempo e você já sabe como ler a Bíblia, você já sabe como fazer, né? Tem alguma coisa para indicar, um canal, talvez você seja um YouTube que também faz esses vídeos de ensino bíblico,
Porque lá você tá no começo, pode botar aí que eu vou me inscrever. Pode botar aí que eu vou me inscrever, vou acompanhar, ok? Então é isso, eu quero agradecer, desejar um ótimo dia para todos, que a paz do Senhor esteja com todos. Eu vou terminar orando, porque sempre eu termino orando, antes, depois que eu leio a Bíblia, ou antes e depois, e agradecendo a Deus. Querido Deus, te agradeço por esse momento, te agradeço por estar aqui, te agradeço por viver esse momento com a Bíblia. Eu sei, Senhor, que esse momento não será em vão, eu sei que a Bíblia nunca é em vão. Te agradeço pela chuva, te agradeço, meu Deus, pela paz, pela alegria. Te agradeço, Senhor, que você possa me ajudar nessa minha vida espiritual. Que eu possa ajudar todos aqueles que querem, Senhor, uma autoridade, crescimento na vida espiritual, que querem te conhecer de verdade, Senhor Jesus, que querem ser libertos, como eu quero ser liberto, Senhor. Assim como essa pessoa quer ser liberta, que eu possa ganhar mais essa unção, esse poder através da tua palavra. Cada capítulo que nós lemos, cada versículo vai fazer uma diferença em nossas vidas. Que o Espírito Santo venha usar a tua palavra para nos molhar, para nos soltar, nos libertar, para abrir nossos olhos, para tirar as escamas dos nossos olhos e para nos fazer livres de verdade, livres, meu Deus, livre de tudo aquilo que às vezes nos aprisiona, nos prende no pecado. E deixar o nosso coração limpo, né? Fazer nosso coração limpo, nossas mãos limpas, nossa consciência limpa, colocando em nós a mentalidade de Cristo. Tenha esse dia abençoado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.